O ano é 1750 a.C. e em algum lugar na cidade de Ur, na Babilônia, alguém tenta adormecer contando ovelhas. No entanto, o ritmo monótono da contagem é abruptamente interrompido pelo som de dentes rangendo. Nani, um comerciante local, está furioso. "Traidor", murmura ele, olhando com incredulidade para o cobre de baixa qualidade encontrado em sua porta na tarde. "Eanazir pensa que pode me enganar? Veremos." O confortável e quente abraço das cobertas de sua cama é a última coisa em que Nani pode pensar neste momento. Assim, atirando os travesseiros para o ar, ele agarra energicamente uma tabuinha de argila e um estilete, começando a gravar freneticamente uma guerra de palavras, quase perfurando a tabuinha. Enquanto ele grava na argila suas frustrações, não imagina que seu desabafo noturno ecoará através dos milênios, assegurando-lhe um lugar de honra como autor da primeira crítica negativa registrada na história. Naquela tranquila noite da Babilônia, à luz trêmula de uma pequena lâmpada a óleo, Nani, o cliente insatisfeito, redige sua queixa eterna. "Estimado Eanazir, você veio à minha casa, prometendo cobre da mais alta qualidade. Suas palavras, não as minhas. E então tem a audácia de entregar ao meu mensageiro lingotes de baixa qualidade, dizendo-lhe, se quiser pegá-los, pegue-os, senão vá embora. Mas quem você pensa que eu sou?" Nani então grava com ainda mais raiva. "Toda vez que meu mensageiro veio até você para pedir o saco de prata que você me deve, ele sempre partiu com as mãos vazias, atravessando em vão terras estrangeiras perigosas. Nenhum outro comerciante da comunidade de Alik Tilmon jamais ousou me insultar dessa maneira. Você ignora meu mensageiro e ainda discute o assunto, mesmo tendo subtraído meu saco de prata?" A mensagem de Nani torna-se ainda mais incisiva. "Lembre-se que eu entreguei 18 talentos, 545 quilos de cobre ao palácio de Ur em seu nome, selando o acordo no templo de Samas. Sumi Abun fez o mesmo, doando outros 18 talentos de cobre em seu nome. E o que você fez? Reteve minha prata em terra estrangeira e me compensou com cobre de baixa qualidade e insolência." As últimas palavras de Nani ecoam no silêncio. "Quando você retornar a Ur, aceitarei apenas cobre de excelente qualidade de sua parte. Traga seus lingotes ao meu pátio e pessoalmente selecionarei apenas os melhores. Após seu flagrante desprezo, tenho o direito de te fazer pagar. Você me ouviu, Elnacir?" Na realidade, o texto original de Nani não é tão explosivo como você acabou de ouvir de mim. Eu fiz apenas algumas modificações para adaptá-lo ao que deve ter passado pela mente de Nani naquela hora. O verdadeiro Nani foi um pouco mais delicado e sutil, entendendo a importância da cortesia no gerenciamento de disputas com alguém que tinha a possibilidade de não lhe devolver mais nada. Você pode encontrar o texto original na descrição deste vídeo, tirado do livro Foreign Trade in the Old Babylonian Period, páginas 39 a 40. Mas dê-me alguns minutos a mais, porque ainda não terminamos. Você pode se lembrar que Eanazir tornou-se uma espécie de fenômeno viral em 2015, recebendo apelidos como o primeiro charlatão da história, enganador e pior homem de negócios. No entanto, nos perguntamos, esses apelidos realmente refletem com precisão a verdade sobre este misterioso homem de negócios? Quando a casa de Eanazir foi examinada por arqueólogos, muitas outras cartas de comerciantes enfurecidos emergiram. Esses documentos nos ajudaram a reconstruir a verdadeira figura de Eanazir e sua posição na sociedade babilônica. Antes ou depois de Nani enviar sua crítica negativa a Eanazir, ele enviou outra, na qual se lê: "A ser entregue a Eanazir. Assim diz Nani. Que Samas abençoe sua vida, já que você me escreveu. Agora enviei Igmil Sin até você, minha bolsa e a bolsa de Eriban Sin. Dê a mim e a ele bom cobre." Isso revela que as pessoas que enviavam cartas frequentemente usavam a fórmula que Samas, o deus do sol, abençoe sua vida, para expressar cortesia e respeito. Note que esta fórmula falta nos textos posteriores, talvez devido à raiva dos comerciantes que escreveram. Algumas das cartas encontradas na casa de Eanazir também vieram de outro comerciante chamado Arbituran.
que escreveu: a ser entregue de Eanazir. Assim diz Arbituran. Você entregou o cobre ao seu credor, certo? A prata e os lucros das vendas, entregue-os a Niganana. Quanto a mim, eu lhe enviei uma tabuinha. Por que você não me deu o cobre? Se você não me entregar o cobre, questionarei seus penhores. Bom cobre, continue fornecendo. Mande-me um homem. Em uma segunda carta do desesperado comerciante Arbituran, que ainda não recebeu seu cobre, lemos: a ser entregue a Eanazir. Assim diz Arbituran. Por que você não entregou o cobre a Niganana? Além disso, já se passaram 5 anos. Assim diz Ili-Idnan. O cobre que Niganana recebeu é meu. Seja gentil e entregue a Niganana tanto o cobre quanto ele lhe pedir. O trabalho que você fez é bom. Então algumas linhas estão borradas e o texto termina com: o cobre forneça a Niganana. Depois, uma carta de Ingur-Sin diz: a ser entregue a Eanazir. Assim diz Ingur-Sin. Que Samaz abençoe sua vida. Traga bom cobre, marcado com o selo das autoridades a Niganana. Você me fez pagar 10 ciclos de prata no seu lugar. Para que seu coração não se preocupe, traga bom cobre para ele. Você não sabe o quanto estou cansado? E quando você chegar com o Izurabi, pegue-o e traga o cobre a Niganana. Os arqueólogos também descobriram 2 cartas de Sumi-Abum, o comerciante que, junto com Nani, havia fornecido 18 talentos de cobre, 545 quilos, em nome de Eanazir ao Palácio de Ur. Na primeira carta, Sumi-Abum pergunta se a mercadoria que enviou chegou ao destino. Na segunda, ele discute sobre o aprendizado de um aprendiz que estava tentando contratar. Além disso, temos uma carta bem divertida de Ilzu-Elatsu, que diz: a ser entregue a Eanazir. Assim diz Ilzu-Elatsu. Quanto ao cobre de Ijin-Sin, exija, um comerciante, virá até você. Mostre-lhe 15 lingotes de Ijil-Sin, para que ele possa selecionar 6 lingotes de boa qualidade e entregue-os a ele. Certifique-se de que Ijil-Sin não fique chateado. Por fim, foi encontrada uma carta de outro comerciante insatisfeito chamado Ili-Idnan, que escreveu a Eanazir: a ser entregue a Eanazir. Assim diz Ili-Idnan. Bem, que ótimo trabalho você fez. 1 ano atrás paguei em prata. Fique com esse cobre de baixa liga que você tem no país estrangeiro. Se desejar, por favor, traga o seu cobre. Depois, muitos outros documentos e recibos foram descobertos, incluindo um texto de Apan, pedindo ajuda a Eanazir para pagar uma dívida e solicitando o envio de mais objetos de cobre, um texto de Muradum sobre uma tabuinha com o selo do templo, e sobre 2 companheiros viajando para Tilmun para ajudar Eanazir, e uma carta de Ea-Gamil informando Eanazir sobre a carga embarcada nos navios partindo para Tilmun, carga que Eanazir deveria coletar no porto. Então, Eanazir era realmente um trapaceiro? Contrário à opinião popular, ele era um empresário de sucesso na cidade babilônica de Ur. Dos vários documentos e cartas encontrados em sua casa, aprendemos que ele era um membro influente da comunidade de comerciantes chamada Alik Tilmun. Este grupo exportava e importava regularmente mercadorias de e para Tilmun. Eanazir viajava para Tilmun e organizava navios para entregar mercadorias como cobre em Ur, e em seu retorno a Tilmun, trazia consigo roupas e outros bens babilônicos. Nesta empreitada comercial, vários investidores privados influentes, os magnatas de Ur, entregavam a Eanazir seus sacos de prata. Era então tarefa de Eanazir levar esses sacos a Tilmun, encontrar compradores dispostos a trocar a prata por cobre e, finalmente, entregar o cobre a um intermediário chamado Niganana, responsável pelo recolhimento da carga. Uma vez que Niganana havia recolhido a carga, ela era distribuída aos investidores privados, incluindo os nomes que mencionamos antes: Nani, Arbituran, Apan, Muradum, Ea-Gamil, Ili-Idnan, Sumi-Abum, Ingur-Sin, Ilzu-Elatsu e Izija. Infelizmente, no decorrer de suas missões comerciais, é possível que Eanazir tenha cometido erros, talvez devido ao estresse de passar longos períodos em terras estrangeiras para trocar prata por cobre. Às vezes, esse processo poderia levar anos, durante os quais o cobre oxidava e se tornava verde devido à exposição prolongada à umidade. Eanazir, portanto, recebia correspondências regulares que o mantinham atualizado sobre o estado da sua carga.
e ao retornar para casa, em sua residência em Ur, trazia consigo as tabuinhas de argila para manter os registros de disputas ainda pendentes de resolução. É interessante ver que durante esse período, os templos, como o Templo de Samas, não eram apenas locais dedicados à atividade religiosa, mas tinham múltiplas funções na sociedade. Os templos, como o Templo de Samas, eram depositários de grandes recursos, empregavam pessoal, possuíam terras e gado e tinham seus próprios artesãos internos. Esses templos arrendavam terras, coletavam impostos e atuavam como intermediários e bancos para os cidadãos e empresas. Os comerciantes registravam suas transações e estabeleciam acordos dentro desses templos, facilitando assim as atividades comerciais. Os templos também guardavam registros de recibos de venda e contratos de locação, ofereciam empréstimos a empresários e atuavam como tribunais para a resolução de disputas legais. Eles forneciam educação para aqueles que podiam pagar, enquanto para os menos afortunados eram oferecidos serviços sociais como a distribuição de alimentos para os pobres e ajuda a órfãos e viúvas. Os templos também empregavam homens de negócios que se envolviam em operações de importação e exportação em nome dos próprios templos, como o famoso Lu Enlila, que negociava em nome do templo de Samas em terras estrangeiras. Figuras como Ea-Nasir representavam os interesses dos investidores privados, e é por isso que alguns desses investidores, quando insatisfeitos, se recusavam a pronunciar a fórmula de bênção: que Samas abençoe sua vida. Eles sabiam que tinham a vantagem, a qual Ea-Nasir não tinha escolha a não ser se adaptar. Ea-Nasir era realmente um trapaceiro? Não necessariamente. A narrativa que emerge das tabuinhas, permeada pela raiva e frustração dos seus investidores, pode tê-lo pintado nessa luz. No entanto, um olhar mais atento a elas nos revela um homem de negócios enfrentando desafios e complexidades do comércio antigo. Erros são parte inevitável de qualquer atividade comercial, e as cartas enviadas a Ea-Nasir são testemunho disso. Ao examinar a história, devemos resistir à tentação de simplificar as fontes ou de rotular de maneira apressada. Afinal, nossa compreensão do passado é limitada aos vestígios que restaram, que muitas vezes são insuficientes para nos fornecer um julgamento completo sobre uma vida inteira. Gostou deste vídeo? Se sim, clique à direita ou à esquerda para ver outro. Obrigado por assistir e tenha um bom dia.